Vos saúdo, meus amados e amadas, com a paz do Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador do mato, iniciando mais uma exposição bíblica, livro dos Juízes, capítulo 18. Vamos estar fechando a história, uma história cheia de violência, roubo, morte, mentiras, enfim. Vamos estar fechando hoje essa história do capítulo 18. Mas antes, se inscreva no nosso canal, dá o seu joinha, compartilha, nos ajuda aí a glorificar o nome do Senhor Jesus e levar conhecimento para nossos irmãos. Como é bom receber um texto mastigadinho. E o que eu mais gosto, quando eu procuro para ouvir uma exposição, são as aplicações. Isso é muito importante quando se aplica para a nossa realidade, porque na verdade nós somos essas pessoas. Somos essas pessoas. Está diante de nós todos os dias, como estava diante deles, o bem e o mal. Deus disse para Israel: eis que põe diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal. Escolha o bem para que vivas. Mas infelizmente eles escolheram o mal, e nós vamos ver aqui uma história de mentiras, de ganância, de brigas, de mortes. Enfim, vamos ver uma história, uma narrativa bíblica muito cruel. E falando da tribo de Dan. Mas vamos dar introdução a essa lição, sabe onde? No capítulo 49, versículo 17 de Gênesis. Porque Jacó vai estar abençoando os seus filhos, e um desses filhos é Dan, que é filho de uma concubina. E olha só o que Jacó vai falar acerca dessa tribo. Dan será uma serpente no caminho, uma cobra na estrada, que morde a pata do cavalo e derruba o cavaleiro. Essa foi a fala de Jacó para a tribo de Dan. Foi o que Jacó disse acerca da tribo de Dan. Como uma serpente no caminho que morde o calcanhar do cavalo e derruba o cavaleiro. Nós vimos isso se cumprir. O herói da tribo de Dan, que foi Sansão, mordeu o calcanhar dos filisteus, tacou fogo na sua seara e finalmente derrubou toda aquela estrutura onde eles estavam reunidos, aquele templo, devia ter mais de 3.000 pessoas, ou quase 3.000 pessoas, enfim, derrubou sobre ele. Então isso se cumpriu literalmente na vida de Sansão. Isso indica um tipo de serpente que tinha no deserto. Aqui não é uma mitologia. É uma serpente do deserto que ela esconde seu corpo e ela atrai a presa, ela pega pássaros. Mas também quando o cavalo passa, ela lhe morde o calcanhar. Uma serpente que existe no deserto. Até aparece aí na mídia social um tipo de serpente dessas que esconde seu corpo e fica tipo um inseto se mexendo, que é o rabinho dela. Parece um inseto, e quando o pássaro vai, ela dá o bote. E isso acontece com o calcanhar dos cavalos. Então nós estamos nesse texto. Eu estou te apresentando a tribo de Dan, que seria uma tribo astuta, traiçoeira, como uma serpente. Não eram homens bons, eram homens traiçoeiros, mal. Eles escolheriam o mal. E é isso que nós vamos ver aqui na sequência desse texto. Vamos ver que eles receberam a sua herança na terra. Olha só. A sétima sorte caiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. Josué 19:40. O 41. A região da sua herança inclui Zorá e Estaol. Zorá e Estaol. Josué, o versículo 41. Versículo 47. Olha só. Foi lançada a sorte para as tribos que receberiam a sua herança. E a tribo de Dan foi a sétima, ou seja, a última. A última que ia receber a sua herança. Saiu, porém, pequeno termo aos filhos de Dan. Pouca terra saiu para os filhos de Dan. Josué 19:47. Essa é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, essas cidades e os seus povoados. O que quer dizer aqui? As cidades que eles receberam, algumas eram habitadas pelos filisteus. As cidades estavam povoadas. E eles não fizeram o que Deus mandou. Eles deixaram os povos lá e receberam, como as outras tribos, cidades povoadas. E eles não quiseram, ficaram com medo dos filisteus. Então algumas cidades até citadas lá na herança,
quando nós vamos ver lá na frente, quando Josué fala sobre a herança deles, algumas terras era dos filisteus na época, conhecida. Nós vamos citar mais para frente. Eles teriam que desapossar os filisteus, mas ficaram com medo. Então eles têm pouca terra, eles têm pouco território, a tribo cresce e eles querem terras, eles querem mais terras. Então o texto aqui no versículo 2, eles vão enviar 5 homens, 5 espiões, homens valentes de guerra, vão ser enviados para espiar a terra. Ou seja, ver se a terra é boa, explorar a terra, arrancar empim, a batata doce, estou fazendo uma suposição, porque o empim ele mostra quando a terra é boa, você puxa ele e ele sai com as raízes de empim e com a mão, você consegue tirar. Outra coisa que vai dar o diagnóstico de uma boa terra é a água. Uma água boa, terra boa. Uma água salgada, uma água salova indica uma terra ruim. Então eles vão em busca de uma terra fértil, boa, grande. Então eles enviam 5 homens, ver se tinha, muito importante na época, fontes, rios, poços já cavados. Nós vamos ver a briga lá, os filisteus com Isaac por causa de poços. Então todos esses detalhes vão entrar aí nessa busca por terras, por um território que agora a tribo de Dan está atrás. Mas desviando-se das posses que Deus tinha dado a eles, que eram as terras dos filisteus. Eles vão buscar posse. Então sai 5 homens em busca de espiar essa terra, e eles saem e chegam na casa de Mica. Casa de Mica possivelmente era na beira da estrada, uma estalagem, um hotel, se fosse nos nossos dias de hoje, uma pousada, enfim. A gente entende que a casa de Mica, da mãe dele, era um local de comércio, de ídolos, uma pousada, estalagem, enfim, porque era onde o povo parava. Você lembra na lição passada que o jovem viajante parou ali, e agora esses homens vão parar ali também. Então é montanha de Efraim. Lá eles paravam, certamente, para descansar a viagem. Versículo 3 ao 5. Opa! Tem um levita aqui, nós conhecemos o seu sotaque. Eles parados lá, eles conheceram o sotaque do levita. Por exemplo, carioca é conhecido. Aonde que chegar o paulista, que ele puxa o R, porta, aberta, enfim. É conhecido, então eles conheceram o sotaque do levita, da tribo de Levi. Esse homem, nessa época, os levitas estavam espalhados, e no último versículo, ou no penúltimo, vai mostrar a origem dele, que ele realmente era um levita, da tribo de Levi. Um homem separado para o serviço de Deus, mas um mercenário. Podia ser um simples levita ou um sacerdote, porque os sacerdotes também eram da tribo de Levi. E com certeza, cá para nós, ele se apresentou para aqueles homens como um sacerdote. E ele se apresenta como sacerdote e aqueles homens querem orientação de Deus. Opa, nós estamos fazendo uma jornada aí, a busca de terras para a nossa tribo, sabe como é que é, né? E nós queremos a orientação do Senhor, para saber se a nossa jornada será bem sucedida. Uma tribo são homens corrompidos, que andam pelas suas próprias concupiscências. Porque o levita está no lugar errado, um falso sacerdote, uma falsa estola sacerdotal, uma falsa religião. Ou seja, um representante ilegal de Deus. Não um representante legal, ele é ilegal. Ele foi consagrado por Mica. E esses homens querem consultar a Deus por um representante que não é legal. Nos dias de hoje, um pastor de Mica, um profeta de Mica, as pessoas que se vendem por dinheiro. E agora aplicações para nossas vidas, porque nós estamos vivendo já esses dias que foi profetizado aqui. Olha só o que ele fala no versículo 6. E o sacerdote lhe respondeu: ide em paz, que a vossa viagem que fazeis é diante do Senhor. Ou seja, é aprovada por Deus. Deus está aprovando a viagem de vocês.
Aí eles vão. Agora, olha só as advertências que nós temos do Senhor Jesus, dos apóstolos. Eu vou ler algumas aqui sobre isso aqui, justamente esse ponto. Mateus 24:4. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Ou seja, esse homem disse: eu sou sacerdote. Enganou. Enganou aqueles cinco espias da tribo de Dan. Ou seja, parece que eles não estavam nem aí. Eles não tinham discernimento do certo e do errado. A verdade é essa. Eles não queriam saber das leis, dos preceitos, dos mandamentos do Senhor, como muitos crentes se deixam levar porque não conhecem a Bíblia. A Bíblia é a constituição de Deus para nós. Crescei na graça e no conhecimento, mas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tem muita gente enganada aí. Igualmente, onde surgir muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Mateus 24:11. Pois os tais falsos apóstolos e obreiros fraudulentos, disfarçando-se de apóstolos em Cristo. 2 Coríntios 11:13. Vão disfarçar de apóstolo de Cristo. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarçam em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. 2 Coríntios 11:14-15. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. O Senhor está dizendo, eu tenho avisado a vocês. É essa época que nós estamos vivendo. Muitos sacerdotes de Mica enganando. Há muitos. Mas como conhecer que você está enganado? A doutrina dos apóstolos. O apóstolo Paulo diz que ainda que um anjo desça do céu com outro evangelho que seja anátema, maldito, sem valor. E quais são as doutrinas dos apóstolos? Leia a Bíblia. Busca de Deus discernimento, colírio para os olhos, porque é nesses dias que nós já começamos a viver. O que me chama muita atenção é o que já está acontecendo, não de uma forma literal, porque ainda vai acontecer muitas coisas grandes. Que Jesus predisse que eles farão tão grandes sinais, preste atenção nisso, tão grandes sinais e prodígios, que se possível enganaria até os escolhidos. Ainda bem que não é possível, porque Deus não vai deixar. Mas isso aqui me chama muita atenção, tão grandes sinais e prodígios. E vão pensar que é Cristo, que é de Deus o sinal. Estão pensando, estão atraindo multidões. Mas em contrapartida, o evangelho é renúncia, negue-se, pois, a si mesmo, porta estreita, caminho apertado. Contramão do sistema. E olha só que é o sistema religioso é que vai condenar a igreja de hoje. Sansão foi entregue aos filisteus por quase uns 3.000 homens. Os 3.000 homens da tribo de Judá prenderam Sansão e levaram para os filisteus. Quem prendeu Jesus e levou para ser crucificado? Os próprios judeus. A verdadeira igreja será perseguida pela igreja. Pode aguardar. Caminho estreito, porta apertada, e nós fomos chamados por Deus para manter uma inimizade que está escrita em Gênesis 3:15. Nós vamos ser usados por Deus para manter essa inimizade da igreja com o mundo. Vamos mostrar a diferença entre a igreja e o mundo, céu e terra. E outra vez vereis a diferença. Nós fomos levantados para isso, e isso vai incomodar o sistema religioso. Nós, verdadeiros cristãos, não estaremos na zona de conforto, como esse sacerdote de Mica queria, entrar numa zona de conforto, mas nós estaremos na zona de conflito. A igreja é uma caminhada para a Canaã celestial. Nessa caminhada tem conflito contra o inimigo que não dorme. Então esses textos aqui é de advertência
para nós. Versículos 7 ao 10. 7 ao 10. Eles chegaram a Laís, espiaram a terra é boa, é espaçosa, e não tem aliança política com nenhuma região por perto. O pessoal era tão simples, tão sem noção, que eles contaram tudo. Terra espaçosa, não temos aliança política com ninguém, somos independentes. Contaram tudo para os danitas, que foram lá disfarçados de amigos, como a serpente. Com certeza eles se apresentaram como Satanás. Como diz aqui nesse texto, se apresenta como um anjo de luz, mas para te derrubar. Enfim, eles vão pegar todas as informações sobre aquele lugar. Eles vão pegar todas as informações e vão voltar. Eles vão voltar para os seus com todas as informações daquele lugar. Diz os estudiosos que essa Laís, que era uma nação, e Lacém, não sei qual a pronúncia certa, seria a mesma nação, o mesmo lugar que está aqui em Josué capítulo 19, 47. Josué 19, 47 também vai falar da tomada pela tribo de Dan dessas terras. Olha só. Saiu, porém, pequeno termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lazém e a tomaram, e a feriram ao fio da espada, e a possuíram e habitaram nela, e a Lazém chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Está aqui no Josué 19, 47. Enfim, nós estamos falando do mesmo lugar, da mesma nação, que se trata em Josué 19, 47. Mas olha só, a ordem do Senhor era destruir todas as cidades dos cananeus, todas aquelas nações que Deus tinha ordenado que era para eles destruírem, os cananeus, os fariseus, os jebuseus, os amorreus, enfim, tem lá aquela lista. Mas olha só o que Deus disse aqui, no livro de Deuteronômio, capítulo 20, de 10 a 12. Quando te achegares a alguma cidade para combatê-la, apregoleás a paz. E será que se te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que te achar nela te será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes de fazer guerra, então a sitiarás. Que maldade. Esse povo aqui seria esse povo, que eles teriam que levantar a bandeira branca. Não estava naquela lista. Era para eles pedirem paz. Mas a serpente traiçoeira, foi dito por Jacó lá, eles vão chegar matando todo mundo ao fio da espada, tacando fogo na cidade. Uma atrocidade. Enfim, terrível. É uma decadência moral e espiritual. Essa nação era para bandeirinha branca. Aceitaram a paz? Então, vão pagar tributos. Vão ser subjugados, vão pagar tributos. Não aceitaram? Então a espada come. Mas a espada comendo, mesmo assim não podia matar todo mundo. Versículo 11 e 12. Ajuntaram 600 homens e partiram armados. Maritaca. Ajuntaram 600 homens e partiram armados para a guerra. Um povo pacífico, que não era um povo de guerra. Não. Talvez aqui, vamos ilustrar aqui, uma zona rural, povo que está nem aí para a guerra, não tem pouco conhecimento, povo que não se mistura, nem conhece, um povo pacato. E eles são atrocidades. Ajuntaram 600 homens e partiram. E agora eles estão indo para matar, para invadir. Essa narrativa aqui não está lá no capítulo 19 de Josué. Eles estão indo para matar, para invadir. Então eles vão chegaram à casa de Mica, versículo 13 ao 15. Chegaram à casa de Mica e aí aqueles 5 falam para os 600. Vocês sabiam que aqui tem uma estola sacerdotal, tem um sacerdote aqui?
E eles cercam a casa e dizem, você já sabe o que fazer, né? A casa está cercada agora. Eles vão cumprimentar o jovem, Shalom. Vão cumprimentar o jovem e Mica. Versículo 16 ao 20. Os 600 homens ficam à porta, impedindo Mica de sair, certamente. Eles ficam na porta da casa de Mica e o que é que acontece? O roubo. Acontece o roubo. Mica, ao ser roubado, ou melhor, o sacerdote, questiona, o que vocês estão fazendo, gente? Aí eles, o que é melhor para você? Ser sacerdote de um homem só ou de uma tribo? Ele, cala-te e vem conosco, que seja por nosso pai. Eita, alegrou o coração do jovem levita. Alegrou o coração, algo que devia entristecê-lo. Está quebrando um vínculo que ele havia criado, mas o jovem, o sacerdote de Mica, o pastorzinho de Mica, ele não está aí para caráter, dignidade. Ele está aí para quem dá mais, quem paga mais. Como eu disse na exposição passada, busca por prazer e satisfação. O prazer e satisfação. Se cumpre aqui, o que se cumpre aqui? Que eu disse na exposição passada do capítulo 17. A maldição da mãe. Não a maldição da mãe, a maldição da Bíblia. A maldição da mãe não pega. Porque o tanto de mãe que espragueja os filhos, a Bíblia diz que a maldição sem causa não virá. E o homem não tem poder nenhum para amaldiçoar ninguém, mas essa maldição aqui estava prescrita na Bíblia. E o que está prescrito na Bíblia já está prescrito, vai acontecer. Tipo no automático. Não é que Deus... Não, vai acontecer, está escrito. Aqui, ó. Deuteronômio, falamos na exposição passada, 27:16. Maldito quem desonrar seu pai ou mãe. E todo o povo dirá, amém. Mica foi roubado. Mica foi roubado. E amados, foi roubado e caro. E o preço foi caro. Olha só para fazer uma estola sacerdotal que Gideão fez, lembra? E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis, 2 medianitas, afora as coleiras que os camelos traziam ao seu pescoço. E fez Gideão um éfode. Fez Gideão dele um éfode e colocou na sua cidade em Ofra. Você viu como que ficou caro essa estola sacerdotal? Juízes 8, 26 e 27. Caro. Teria que ser uma estola sacerdotal. Tinha que impressionar. Então Mica pagou caro naquilo. Com certeza. As pedras preciosas. Representando ali as 12 tribos de Israel. O objeto que o sumo sacerdote Arão, ou o sumo sacerdote, ou sacerdote, consultaria a Deus. Vamos ver isso em Davi consultando a Deus através do Urim e o Tumim. Então esse roubo ficou caro. Roubou a mãe, embora devolveu, mas maldito aquele que desonrar pai e mãe. Então muito cuidado com isso aí, porque tem um preço muito alto. O versículo 18. Apanharam a imagem, o manto sacerdotal e os ídolos da família e o ídolo de metal. Esse metal podia ser ouro, não sei, ou banhado a ouro. Esses ídolos com certeza valia uma boa grana. Mas o prazer desse jovem era a recompensa, quem dá mais. E ele mesmo rouba, né? Esse jovem mesmo, ele vai lá e cata tudo e faz roubo. Versículo 21 a 26, Mica consegue, eles saem, sacerdote, falso sacerdote vai com certeza à frente, e ali tinha mulheres, tinha crianças, e eles partem. Então Mica, desesperado com aquele roubo, aquele grande roubo, ele reúne alguns homens, daí para a gente ver que Mica era um homem de influência, ele vai reunir alguns homens e vai partir atrás dos danitas, dos danados. E ele vai gritando atrás, oh, oh! Estou supondo que seja aí. Calma aí! E os danitas param. Que palhaçada é essa? Por que você vem gritando? Como é que era astuto os danitas? O que foi? O que está acontecendo? O que está pegando? Deve ter enfiado aquele roubo lá para o meio.
Não, vocês me roubaram. Roubaram meu sacerdote. Ainda perguntam o que está pegando, o que está acontecendo. E eles desconversam. Falam, esses homens aqui, se fosse o linguajar de hoje, já estão bolados. É um linguajar aí que a mocidade já está saindo também já está, esse é um linguajar que está ficando ultrapassado, né? Bolado. Esses homens já estão bolados, já estão... Nenhuma coisa para a gente estar usando, eu não uso, mas estou usando aqui para figurar. E cuidado, que eles vão matar você e vão voltar e vão matar ainda a sua família. Você quer deixar nervoso? Mica dá uma olhadinha assim, com aqueles homens que ele conseguiu arrumar. Talvez uns 100. A Bíblia não diz. Dá uma olhadinha e volta. Fica no seu prejuízo. E ele enfatiza, né? O grande prejuízo que eles estavam dando a ele. Mas ele vai ser roubado na cara grande. Eles vão embora. Como eu dei a introdução, é como a serpente no deserto, que morde o calcanhar do cavalo e derruba o cavaleiro. Mica vai ficar, ó, até ele reconstruir aquilo tudo ali. Enfim. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote, e foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado, e eles mataram todos ao fio da espada e queimaram a cidade. Olha só. Não havia quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham relações com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estendera até Bet-Reob, e os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. E lá já tinha um suposto sacerdote. E deram à cidade anteriormente chamada Laís o nome de Dan, em homenagem aos seus antepassados, filhos de Israel. E eles levantaram para si o ídolo de Jonas, é o nome Jonatas, nome do sacerdote de Mica, da tribo de Dan. Até que o povo foi para o exílio. Alguns entendem que até quando o rei da Síria invadiu e levou muitos judeus para a Síria, aqui estava essa geração de sacerdotes criada por Mica. E ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Eu li aqui o versículo 27 ao 31. E assim termina essa história. Um homem em busca de alegrar o seu coração. No texto diz, e alegrou o coração do jovem levita. Qual é o único que Deus colocou que dá para disputar com Deus diretamente? O outro que Deus chamou de Deus. Dizem que tem uma coisa que Deus não consegue ver, que é outro Deus acima dele. Mas abaixo dele, ele em toda a sua presciência, sabedoria, ele disse para nós que existe outro Deus. Que corrompe, que compra, é o dinheiro. É o dinheiro. O pastor Hernandes Dias Lopes, numa das mensagens dele, ele diz que ainda que a rainha da Inglaterra te convide, você, pastor, para ser embaixador da Inglaterra, ele diz, não rebaixe o seu cargo. Nós estamos vivendo o evangelho voltado para essa terra. Vós não sois deste mundo, por isso o mundo vos odeia. Jesus não disse, vós sereis aplaudidos, elogiados. Não. Ovacionados. Vós tereis milhões de seguidores. Nós fomos chamados por ele para pregar a verdade. E ele diz, vós sereis perseguidos, odiados, entregues à morte. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas no caminho, nós encontramos com a ignorância.
sabedoria, que é o próprio Deus, e a ignorância. A sabedoria é ler, estudar, é o caminho de renúncia. Mas a ignorância, no automático, ela te abraça e te arrasta. E ela te compra com dinheiro, prazer, sucesso. O nosso cérebro é uma máquina de repetir padrões de comportamentos, atitudes e decisões. A Bíblia diz aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5, se não me falha a memória, a cobiça é um tipo de ídolo. E nos 10 mandamentos está escrito, não cobiçarás. Não cobiçar o que, pastor? O apóstolo diz, não ameis o mundo. E nada que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Não vos amoldeis ao mundo. Ou seja, não queira ficar igual ao mundo. Atender os interesses do ser humano, que é uma busca por prazer e satisfação. O evangelho caminha na contramão, a renúncia. O culto é racional. Rogo, pois, irmãos, peço, pois, irmãos, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. É quando você é confrontado, seus pecados são confrontados. Nossos pecados são confrontados. Onde não existe o sacerdote de Mica comprado, que não pode falar de pecado, não pode. Evangelho homem-cêntrico, onde o homem é o centro. Aonde extinguir o Espírito de Deus? O que está escrito na Bíblia? Não extinguais o Espírito, ou seja, não apague. O Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Mas convencer a mim que eu não posso ter os prazeres desse mundo? Os prazeres do mundo pouco valem para mim, por Jesus no seu reino deu-me vida sem fim. Mas o negócio, o cérebro humano, que é composto do coração enganoso e perverso, insensato, é o homem que confia no seu próprio coração, ou seja, desequilibrado. O cérebro é essa máquina que busca, através da cobiça dos olhos, prazer e satisfação. Nós fomos chamados, como eu disse, para manter uma inimizade com o mundo, com o sistema. E não pense que eu estou aqui para ser ovacionado, para receber milhões de seguidores. Se alguém quiser vir após mim, você viu aquela multidão que seguia ele por causa do pão? Quando ele mandou a real, duro esse discurso, a multidão se dispensou. E o povo está aí atrás de prazer e satisfação. E os sacerdotes de Mica estão por aí. Eles se vendem. Mas comprados não podem combater o pecado. Não. Divórcio agora está certo. Sensualidade. Tem igreja para tudo que é tipo de gosto. Negócio, como eu disse, negócio é se sentir bem. Sentir prazer e satisfação. Só que o evangelho caminha na contramão disso tudo. Na contramão. Fruto do Espírito, paz, perseverança, bondade, longanimidade, gozo. O que a Bíblia diz? Fazei morrer a vossa natureza pecaminosa. Então, amados, não se vende, porque um homem vendido, ele será levado como Mica. Ele será subjugado às vontades do ser humano, os desejos carnais. A igreja sempre lutou contra o pecado. Deus sempre levantou homens para manter essa inimizade lá do Éden. E não adianta você querer ficar conforme o mundo,
Porque Deus vai levantar sempre alguém para te confrontar. Cidadão dos céus, tem a mente de Cristo, tem a sua forma de falar, de vestir, de andar, e tudo é diferente. E não se vende por dinheiro nenhum. Cuidado com Deus desse século, ou seja, desse mundo, que é o dinheiro. Não se venda. Meu abraço, Deus abençoe, e até a próxima exposição, que é do capítulo 19. Temos uma história de um outro levita, mas na próxima. Aquele abraço, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá o seu joinha, e até a próxima, se Deus permitir.